Cumprimento a todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Enquanto estamos em pé, vamos ler em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15. Com muita alegria que estamos mais uma vez nesse culto de Santa Ceia. Eu sempre digo que o culto de Santa Ceia não é um outro culto qualquer. É um culto especial da igreja, onde lembramos da sua morte e da sua ressurreição. Lemos então 1 Timóteo capítulo 3, versículo 14 e 15. Mas escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que não saibas como convém andar na casa de Deus, que é igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. Ou melhor, que eu disse, para que saibas como convém andar na casa de Deus. Amém. Os irmãos podem tomar os vossos lugares. Queridos irmãos, já tivemos domingo um culto de Santa Ceia, com uma mensagem vinda de Deus para os nossos corações. Quem esteve presente há de confirmar comigo. Deus usou o seu servo, pastor Leandro, com muita autoridade. E eu hoje quero falar sobre a igreja e a sua estrutura. Quando pensamos, irmãos, que a Bíblia, nós temos a Bíblia como nossa base. A Bíblia, ela fala da igreja como a casa de Deus. Isso nos faz pensar, irmãos, na sua estrutura, que é um conjunto de partes que se destinam a sustentar a igreja. Estava analisando nesse texto a preocupação de Paulo com a normativa da igreja, a preocupação de Paulo com os que haveriam de dar sequência e estavam trabalhando no ministério da palavra. Todos sabem que a igreja, ela é um projeto de Deus. Desde o Éden, Deus planejou-os conhecendo que Adão e Eva haveriam de transgredir, mas Deus já planejou como seria a noiva do Cordeiro. Em todo tempo, a igreja sofreu perseguições, lutas, mas não parou e não vai parar. Louvado seja Deus. E eu estava vendo o que Paulo transmite ao seu filho na fé, orientando para que ele escolhesse pessoas com uma boa índole. E aqui no versículo 2 do capítulo 3 que nós lemos, diz que convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. A igreja, cuidadosamente, deve de se preocupar para ser verdadeiramente uma igreja nos moldes que o Espírito Santo
concedeu a Paulo para que Paulo, tendo a revelação, passasse para Timóteo como deveria ser pessoas, como deveria a obra de Deus ser implantada na terra. E aqui nós vemos que o bispo ou o obreiro deveria de ser irrepreensível, marido de uma mulher, e ser vigilante e ser honesto. Bendito seja o nome do Senhor, e ainda mais hospitaleiro e apto para ensinar. A igreja verdadeira, ela tem homens que também governe bem a sua própria casa. Nós, como obreiros, somos cobrados, somos exigidos a termos uma postura diferenciada dos demais. Queridos irmãos, nós queremos transmitir à igreja que a igreja, ela tem a sua estrutura, que é de grande valia, de grande importância. A Bíblia diz aqui em Efésios 2:20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo, a principal pedra da esquina. Edificados. Quando se fala em edificar, eu creio que todos entendemos que ela não está concluída, ela está em um processo de edificação. Louvado seja o nome do Senhor. Então temos como fundamento, não é as pessoas dos apóstolos, mas é os ensinos que Deus revelou a eles, para que a igreja tivesse a sua orientação, seguisse as normas, para que ela crescesse, para que ela avançasse. Este projetista, ele que escolhe pessoas para ocupar esse lugar, para que a igreja tenha qualidade. A igreja é constituída de muitas funções. Louvado seja Deus. Aleluia. Mas tudo é um chamado, é um preparo de Deus para nós. Bendito seja o nome do Senhor. Então, uma das coisas que nós precisamos entender, que a igreja é um povo tirado do mundo. Não é qualquer um, é um povo especial. Nós, como igreja, Deus lá no céu nos escolheu, nos chamou para fazermos a diferença nesse mundo. Aleluia, tirado do mundo. E alguém pode me perguntar, mas vocês estão no mundo? Nós vivemos no mundo, mas o mundo rebelado contra Deus, nós não vivemos. Nós estamos de passagem como peregrinos nessa terra. Eu olho, meus irmãos, para o mistério da igreja do Senhor. É algo inexplicável como Deus cuidou da sua noiva. Aleluia. A igreja também tem como fundamento para poder então sobreviver, é ter Cristo, o centro absoluto da igreja. Nós não temos uma foto na frente da Igreja Assembleia de Deus em lugar nenhum.
nós temos Cristo, o nosso centro. A igreja que tem Cristo não está firmado em homem. A igreja que tem Cristo tem base. Aleluia. A igreja também, um dos seus fundamentos é nós somos comparados como ovelha. Todos sabem que a ovelha depende de ter cuidado. E Deus revelou para Paulo também que a igreja é verdadeiramente ovelha. Eu quero nesta noite dizer aos irmãos que ela deve de ser constituída por pessoas não neófita, não soberba, para que não caia na condenação do diabo. Esta foi a mensagem de Paulo para Timóteo. Queridos irmãos, que o Espírito Santo de Deus nos dê graça. Pensando no meu coração da preocupação que nós estamos nesses últimos dias. Igrejas de todo gosto. Igrejas que se dizem igreja, que vale tudo. Mas nós estamos aqui preocupados para conduzir a noiva do Cordeiro, vestida de vestes brancas, preparada para o momento do arrebatamento da igreja. Aleluia! Louvado seja Deus, a igreja é um povo tirado do mundo, como diz João 15:19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Queridos irmãos, Deus falava em meu coração, nós não somos desse mundo. Vivemos, como já disse de passagem. E não pense que o mundo vai lhe amar. Se o mundo te ama, você não é separado. Não é apartado. Às vezes somos mal entendidos em todo o segmento desta sociedade. Mas louvado seja Deus, porque o mundo não nos ama. Aleluia, porque diz a Bíblia, o mundo amaria o que é seu, mas porque não sois do mundo. Eu louvo a Deus porque tem um povo na terra que o mundo não compreende, não ama. Porque, irmãos, nós amamos a Cristo e amamos tudo que Ele ama. Louvado seja Deus, eu vos escolhi. Aleluia. Não é nós, irmãos, que escolhemos, foi Cristo que nos escolheu. A igreja, ela cresce porque tem alguém que lhe amou. Nós de nada podemos vencer, mas Cristo venceu por nós. Louvado seja Deus. Toda a estrutura, todo o edifício precisa de fundamentos, precisa de colunas. Aleluia. Para esta igreja uruguaiana ser o que é, ser o que já foi, o que é no presente, porque teve colunas.
aleluia, que sustentaram a noiva do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. E é uma coluna e é firmeza da verdade. Deve de ser o fundamento da verdade. Crentes são crentes que andam e vivem na verdade. Crentes que andam por aí, que não vivem na verdade, não são para ser exemplo. Nós precisamos de crentes, de obreiros que andem na verdade, pregar a verdade, viver na verdade, aleluia, porque ela sustenta e preserva a verdade revelada por Cristo e pelos apóstolos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sinto, irmãos, que ou por vezes, assim melhor dizendo, tem gente que se incomoda com as nossas normas, com os nossos sistemas, não pode isso, não pode aquilo, enfim, mas não se perturbe, fique descansado. A igreja precisa ter os seus fundamentos. Assim como um pedreiro, ele vai fazer uma obra, ele tem que pegar o projeto, e o projeto, ele deve de seguir o projeto, porque foi alguém que conhece a quantia de fundamento que tem que colocar de ferro e assim por diante, para poder não ter problema futuramente. Assim é a igreja. Todo o projeto bem arquitetado, bem fundamentado, tem tempo, custa caro, aleluia, mas depois nós vamos louvar ao Senhor pela obra que está erguida. O que estamos fazendo hoje, dando cursos e mais cursos, é um preparo, porque a igreja do Senhor Uruguaiana vai crescer. Aleluia, porque, irmãos, tudo que está acontecendo é obra de Deus genuína, algo que não é falso, é algo verdadeiro. Os crentes têm que viver na verdade. E nós temos uma finalidade, porque fomos chamados para isto, 2 Coríntios 6:16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Glória a Deus, glória a Deus. O povo de Israel antigamente tinha como um centro de adoração, era o seu templo, o lugar aonde eles adoraram. Mas Cristo veio, aleluia, derribou as barreiras, destruindo toda obra de inimizade entre judeus e gentios, lá na cruz do Gólgota. E hoje somos um povo, somos não um templo feito por mãos de homem, eu e você somos o templo de Deus. Aleluia! Se cada crente entender que somos o templo de Deus, o templo de Deus é a casa de Deus, somos nós que servimos ao Senhor, que demos o nosso aleluia, que demos o nosso glória a Deus. Aleluia! Louvado seja Deus.
você tem certeza que esse Deus é o teu Deus e que tu é o povo dele. Pense bem e analise. A Bíblia diz mais, meus irmãos, um povo seu. Nós temos um dono, somos povo de Deus, um povo separado. E a Bíblia diz mais, aleluia, zeloso e de boas obras. Igreja amada, vamos ser zelosos pelas coisas de Deus. Vamos cuidar mais. Queridos, às vezes nos preocupamos, e é claro que somos humanos com as coisas desta vida. Sim, mas zele, cuide a tua vida espiritual. Sheila manda raia shalamai. Quando eu estudava esta palavra, o Espírito de Deus tocava em meu coração. Bem que Paulo, ele dizia, aquilo que eu recebi do Senhor, eu vos entreguei. Eu estou entregando o que eu recebi do meu Deus. Aleluia! Que nós sejamos crentes de boas obras. Que alguém olhe para nós e veja algo bom. Que possam dizer quem nós somos pelo nosso bom exemplo, como igreja do Senhor. Aqui em Tito, capítulo 2, versículo 14, diz: o qual se deu a si mesmo por nós, para nos redimir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Louvado seja Deus. Deus nos comprou, nos purificou para sermos pessoas especiais. Alguém nos despreza, alguém nos critica, mas tem alguém que olha para nós e nos diz: vocês são especiais. Vocês são especiais. Vocês são pedras preciosas nesse mundo. Aleluia. Estava ouvindo uma mensagem de um grande pregador e ele dizia o seguinte: por que temos que estar orando? Por que temos que estar lendo a Bíblia? Por que temos que estar nos cultos, se já somos salvos? Para que tanta coisa? Sabe por quê, irmãos? Porque nós andamos num mundo contaminado. O mundo está de mal a pior. Louvado seja Deus. E nós não saímos daqui e pisamos nessa terra contaminada. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. E nós precisamos, irmãos, pedir que Deus nos purifique, que Deus nos ajude, porque nós não somos perfeitos, estamos no caminho da perfeição. Deus abençoe a todos nós. Jesus tem que ser o centro da igreja. João capítulo 1, versículo 3 diz que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Queridos irmãos, Cristo, como eu já falei, é o centro da igreja. Não podemos colocar alguém acima de Cristo. Se tudo que está acontecendo, tudo é obra de Deus. Não é obra, não é mérito
de fulano nem de Beltrano, a obra é de Deus. Aleluia! Precisamos colocar Cristo como o nosso centro da nossa adoração. Aleluia! Às vezes, se vangloriamos, achamos que somos fortes, mas não somos. Nós somos dependentes. Quando nós oramos, nos humilhamos, nós estamos dizendo: Senhor, eu sozinho não consigo, mas Tu venceu, e nós estamos em Cristo, haveremos de vencer. Louvado seja o nome do Senhor. Todas as coisas foram feitas por Ele, tudo. Na igreja, tudo é Ele. É Ele que está levantando corais. É Ele que está levantando orquestra. É Ele que está levantando irmãs para a obra do Senhor. É Ele que está nos ajudando em tudo. Não é mérito de alguém. Aleluia. Quando eu lembro dos meus velhos tempos, nós não tínhamos o que temos hoje, as oportunidades que a nossa juventude, os nossos adolescentes, hoje, pregando, orando, sendo uma bênção, cursos, e estava conversando com algumas irmãs, e esse curso, ela tem mudado muitas irmãs para o melhor. Um dia desses, falava com um obreiro a respeito do curso ECOI, e ele me dizia o quanto foi benéfico para o seu ministério. E isto é obra de Deus. É resposta de oração. E eu, pela fé, eu vejo a nossa igreja com fundamentos, a nossa igreja com normas, a nossa igreja dentro dos parâmetros das Sagradas Escrituras. Aleluia, perseverando na oração, no jejum, na santificação, para que o nome de Jesus seja glorificado. Foi Jesus, queridos irmãos, que comprou a igreja com o seu sangue. E nós, como obreiros do Senhor, temos a responsabilidade de cuidar da noiva do Cordeiro, que está a nossa responsabilidade. O peso de um pastor é forte, é duro, porque um dia nós vamos prestar conta, obreiros, do nosso apacentamento. Nós vamos prestar conta. Às vezes, quando corrigimos alguém, eles ficam todo arrepiados. E eu lembro, se nós passasse, uma pessoa na época, quando pecava, ele tinha que vir para frente, confessar o pecado. Confessar literalmente. E a pessoa tinha que dizer e pedir perdão. Não tinha que se justificar. Hoje vai fazer isso, levam até para as autoridades para mandar prender o pastor, para fazer um processo contra discriminação, não sei o que mais lá. Mas a verdadeira igreja tem disciplina. Os verdadeiros crentes aceitam a correção para que você cresça. Louvado seja Deus. Precisa saber que nós devemos cuidar do rebanho que Deus nos confiou, com zelo, com amor, não com imposição. E eu estou vivendo uma época, considero maravilhosa, abençoada por Deus, porque eu estou vendo que
Vocês não estão vendo, quem sabe não estão vendo o brilho do Espírito Santo. Vocês nos ouvindo, queridos, se Paulo se preocupou com o seu ministério, passando ao seu filho, dizendo a ele quem ocuparia as funções da igreja primitiva, será que hoje Deus não está cobrando honestidade, santidade, pessoas aptas para ensinar? Será que não? Cobra, Ele exige de nós, para que nós passamos aquilo que aprendemos. Eu quero dizer para a igreja que o Espírito Santo de Deus está adornando a nossa igreja. A igreja é de Jesus, mas Ele nos autorizou a cuidar do rebanho. Queridos irmãos, não quero ir mais além, mas eu quero orar por todos. Entenderam que a igreja precisa ter os seus departamentos, precisa a sua liturgia, precisa ser obedecida, para que você saia daqui consciente, vale a pena, porque a igreja tem ordem. A igreja precisa ter ordem. Não estou vendo ninguém aqui desorganizado, correndo, como muitas vezes a gente vê nos cultos, crianças para lá e para cá. Não, tudo na perfeita ordem. Agora, só uma coisa nós precisamos é ver a glória de Deus na sua casa. E eu sinto que nós vamos chegar lá. Deus está nos preparando. Aleluia. Vamos nos pôr em pé, irmãos. Queridos irmãos, meu conselho: quer ajudar alguém? Ajude, mas não lá no buraco, lá no lodo. Tire do buraco, tire do lodo e coloque ele sobre algo firme. Tem pessoas que querem ajudar as pessoas, mas no erro. A igreja precisa ter esse cuidado. Ajudar alguém é avisar ali na frente: tu pode se acidentar. Nós precisamos orientar a igreja e que o Espírito Santo de Deus te dê temor, para que você entre aqui e saiba que aqui é a casa de Deus. Aqui Deus ordena a bênção e a vida para sempre, com a mãozinha levantada para o alto. Senhor, muito obrigado pela palavra que o Senhor tem nos dado, pelos obreiros que estão aqui conosco, pela parte da nossa orquestra, esse grupo de irmãos que se dispuseram a cooperar nas terça-feiras. Dê a eles, ó Deus, a tua bênção. O coral, tu és conhecedor de todas as irmãs que aqui estão, dos seus compromissos, dos seus deveres, mas largam tudo para estar aqui. Oramos também pelo nosso ministério, que seja um homem puro, verdadeiro, honesto, que não seja um neófito, mas que sejam verdadeiramente homens e mulheres de Deus. Eu oro em nome de Jesus pedindo a tua bênção. Amém. Pode tomar os vossos lugares.